Afrocentricidade e ciência moderna. Em ciências humanas há uma lição básica, são duas lições básicas que são necessárias que se digam às pessoas antes de mais nada. E essa lição diz que a primeira coisa que deves fazer é tornar o seu povo ciente da sua contribuição na civilização. Este é o primeiro ponto. E a segunda lição, aí tu podes ensinar a civilização de outros povos. Ensina primeiro o seu povo a saber que ele fez isto e aquilo para a civilização. E só depois pode ensinar então outras civilizações. E é isso que nós vamos começar a fazer aqui nessa palestra. Há muitos, mas muitos assuntos que às vezes fica muito difícil onde começar e com o que começar. Porque tudo é útil, tudo é necessário, tudo é atual, tudo pode ajudar de alguma forma. Mas vamos fazer aqui um esforço, uma mecânica para ver se conseguimos encontrar um fio. Eu não gosto muito de definir termos, mas às vezes é preciso fazer isso para tentar sentar alguns blocos. Nós temos duas palavras-chave aqui nesse tema. Afrocentricidade ou afrocentrismo e ciência. Ciência é o quê? Bem, todos nós estamos familiarizados com a ciência. De alguma forma, temos estado numa academia, fomos à escola, aprendemos. Ou se não fomos à escola, somos autodidatas, estamos de alguma forma a aprender. Mas a ciência, não importa quais são as definições que se deem oficialmente lá na academia, a ciência vai se resumir na aplicação racional do conhecimento para elevar-se, para melhorar-se ou para resolver um problema. Temos o conhecimento. Quando o aplicamos racionalmente, estamos a produzir ciência. Mas essa aplicação racional deve ser para quê? Ou para melhorar a si, para melhorar o meio, ou ainda para resolver um problema específico. Então, a ciência é fruto das necessidades. Nós não fazemos ciência só por fazer, não, quero fazer ciência, não. Tu tens que ter uma necessidade. Nós temos essa máquina aqui, o computador, porque tivemos uma necessidade que queremos ver solucionada. Nós temos este livro aqui, porque tivemos uma necessidade que queremos ver solucionada. Temos roupa, tudo é uma necessidade. E essa resposta às necessidades é que vão produzir ciência. Afrocentricidade é o quê? Os seres humanos criam sempre soluções, E nós, os africanos, lideramos, eu acho. Nós criamos, na década de 1900, algo que todos nós conhecemos como panafricanismo. É um ideal para unificar o nosso continente e voltarmos a nos tornar fortes, para guiar o mundo. Panafricanismo é voltar à unidade africana, não só como países, como nações, mas em espírito, em visão de luta, em objetivo de evolução como raça. Só que o panafricanismo tem se mostrado de alguma forma um fracasso. Tem falhado em cumprir o seu objeto. Então foi assim que um gênio, vamos assim chamá-lo, Asante, Molefe Asante, criou o afrocentrismo, ou a afrocentricidade. Na verdade, é a parte filosófica, é a filosofia para fazer com que o panafricanismo tenha bases e tenha uma identidade e possa atuar com certeza, com prontidão, com firmeza e com exatidão na transformação e na unificação do continente. Tu tens uma ideia, tu tens que ter uma filosofia que conduz a ideia. E essa filosofia é a afrocentricidade. É afrocentricidade por quê? Porque centra-se na África. Todas as soluções que vais tentar, todas as filosofias, tudo que você produzir, a ciência, a academia, a arte, ela deve centrar na África. Por quê? Porque deve produzir soluções para a África. É isso que nós podemos subentender aqui de afrocentricidade. Então, colocadas essas coisas, onde é que nós vamos começar agora aqui, nesse tema tão difícil? Vamos começar com o Kemet, com o Egito. Precisamos tomar o seguinte. O Egito foi, no tempo antigo, o centro. Centro de quê? De toda a sabedoria antiga. Estamos a falar todo o conhecimento científico, todo o conhecimento religioso, todo o conhecimento filosófico que existiu na antiguidade
teve como centro, como arquitetos, os Kemétios. Nós. E por que nós? Porque o Kemet foi uma conferência, um concílio de vários povos da África que se juntaram para produzir o modelo civilizador do mundo. Estes ensinamentos permaneceram durante muitos séculos sob a forma de tradição. Tornaram-se parte integrante do modus vivendi das pessoas. Isso durou até que Alexandre, que chamamos o Grande, invadiu e conquistou o Kemet. E aí começa o problema. Mas antes de chegarmos ao problema, vamos tentar entender a mecânica que esteve por detrás da construção do Kemet e da sua exuberância como civilização. Não temos como falar de ciência moderna ou qualquer outra ciência se não pegarmos a escola dos mistérios egípcia. A escola ou o sistema dos mistérios do Kemet. O que foi essa escola? O que foi esse sistema? Esse sistema tinha um objetivo simples e direto. Era a definição, a purificação ou a depuração do ser humano. Elevá-lo do ignorante animal até ao ser supremo. A Deus, a Nebret, como chamavam. Nós hoje chamamos Deus, mas eles chamavam Nebret. Este processo de elevação do ser humano, enquanto está aqui, não no paraíso, enquanto está aqui, enquanto ele vive, e este processo devia ser encadeado através de duas libertações fundamentais. A primeira é a libertação da alma e a segunda é a libertação do corpo. E então, estas duas libertações produziram o sistema dos mistérios do Egito Antigo. Quais eram os requisitos para entrar na escola dos mistérios do Egito? O primeiro deles é que a pessoa tinha que estudar, ou tinha que amar, ou tinha que conhecer ciências e artes. O segundo requisito tinha que ser circuncidado. Como é que estava estruturado esse sistema? Era um centro de cultura muito bem organizado. Tinha 3 tipos de níveis que resultavam em 3 tipos de alunos. O primeiro nível, que o ilustre aqui chama de mortals, ou dos mortais, era o nível dos iniciantes, dos estagiários, aqueles que ainda estavam em instrução e que ainda não tinham experimentado a visão interior. Vamos ver o que é a visão interior. E pasmem-se, companheiros e companheiras, todos os nossos grandes sábios da antiguidade, os gregos, só pararam nesse nível. Esse é o nível da iniciação, da pré. O segundo nível era o nível dos inteligências, da intelligence. Esses já tinham recebido uma mente, tinham consciência da mente ou do nous, e eles tinham alcançado a visão interior. Este nível era o nível da iluminação. E vamos abrir um parênteses. Durante muito tempo, nos anos 2009, estava muito aqui em voga no nosso país a história e a questão dos Illuminatis. A coincidência não é mero acaso. Os iluminados, é isso que eles depois chamaram de Illuminatis. Eles tinham conhecimentos que ninguém mais tinha. Mas isso era parte lá na escola dos mistérios do Egito Antigo. E o terceiro nível e o último era o nível dos criadores, de creators. Esses sim, esses eram os filhos da luz, aqueles que se haviam identificado e se unido à verdadeira consciência espiritual. E aqui tem um ponto importante. O universo, na verdade, é uma consciência atuante. O universo é energia. E no Kemet, as pessoas eram preparadas para chegarem a se ligar a essa consciência universal. E os que chegavam aí estavam no nível 3, de creators. E não eram só criadores por nome, eram mesmo criadores. Por isso é que nós até agora não conseguimos decifrar como é que temos pirâmides aí.
eram mesmo criadores. E no Kemet eles já tinham eletricidade, só para abrir mais outro parênteses. Eles tinham muitas coisas que nós só estamos a conseguir inventar agora. Eles já tinham coisa de 8, 10 mil anos atrás. O processo de formação, para se chegar até aí e haverem uns níveis de escalonamento, tinha 4 grandes disciplinas, né? A primeira delas eram as 7 artes libertárias, ou 7 artes liberais. Essas 7 artes atuavam para a libertação da alma. Os quemeiros entenderam que você não pode ser evoluído, não pode ser civilizado se não libertar a alma e o corpo. Então as 7 artes. Depois vamos ver já como é que se ligam com a ciência. A segunda grande disciplina eram as 10 virtudes. Essas 10 virtudes trabalhavam para a libertação do corpo e faziam-te experimentar as felicidades eternas ainda aqui na Terra. A terceira grande disciplina era um novo sistema de escola, que era a escola dos grandes mistérios. Mas essa era só mesmo de gente com capacidades e que tinham evoluído no nível 3. Tens o nível 3 e tens uma evolução acima da média. São os que entravam aqui. Era uma escola de filosofia esotérica, secreta. Os grandes mistérios. Foram pouquíssimos que chegaram até aí. E por fim, não era propriamente uma disciplina, mas é o que podemos chamar de sistema ou programa acadêmico. Como é que eram conduzidas as aulas? Na verdade, essas aulas incluíam exercícios mentais e disciplinares, incluíam ascetismo. Hoje nós vemos as religiões, as igrejas dizendo faz jejum. Pois isso é uma forma de ascetar, fazer ascetismo, privar-te de alguns privilégios materiais da carne para alcançar outros melhores. E isso purifica-te. Mas hoje já está banalizado, ok? Não se preocupe. Haviam testes e provas para determinar o grau de aptidão para passares de um nível para outro. E por fim, havia um processo complexo de inicialização real para se tornar um Sutibuti ou faraó. Essa escola foram preparadas mesmo para produzir faraós. O Kemet foi a única civilização na história da humanidade que mais tempo durou. Foram 6.000 anos de existência e foram 2.000 anos a preparar isso tudo. Então eram mesmo criadores. Agora, antes de darmos seguimento para entendermos as 7 artes, as 10 virtudes e outras coisas mais, eu quero abrir um parênteses aqui e nos focarmos nos gregos. Porque hoje, como James diz, o mundo foi enganado e toma os gregos como os grandes intelectuais, os grandes filósofos, os maiores pensadores de toda a história. Não é verdade. Não é. E por que isso é importante? Porque, segundo James, o primeiro postulado é que era impossível que um grego se tornasse filósofo. Vamos já ver porquê. Ter um filósofo na Grécia Antiga, ou a Grécia se tornar um estado filosófico, é o mesmo que termos um Papa ateu no Vaticano. Simplesmente impossível. Ok? A filosofia era uma coisa muito estranha para os gregos. Por isso é assim, mesmo quando vamos ler a história de Sócrates, nós vemos que em 399 ele é condenado à morte pelos próprios gregos, em Atenas. Por quê? Porque estavam a acusar-lhes de estar a corromper a moral pública por ensinar divindades estranhas. E o que é que eram divindades estranhas? Como dissemos lá em cima, para tu entrares na escola dos mistérios, você tinha que amar e fazer ciência. E o que é que Sócrates fazia? Ensinava ciência. E os gregos entendiam isso como o quê? Corrupção social. Morte ao homem. Então, filosofia era uma coisa estranha para eles. Segundo, a identidade dos próprios autores. Todos os filósofos pré-socráticos quase que há uma confusão grande sobre quando é que eles nasceram. Né? Cada historiador fixa uma data. Quando tens essas confusões na ciência, só há uma coisa. Ou aquilo é falso, ou essas pessoas nunca existiram. Há um caso particular, Leucipo. Vocês já ouviram falar desse filósofo
quase todos os historiadores comungam que ele nunca existiu mesmo. Mesmo até os três mais conhecidos, estamos a falar de Sócrates, Platão e Aristóteles, tudo o que nós sabemos é que, por exemplo, Sócrates era de onde? De Atenas. Platão era de Samos. E Aristóteles já não sei se era de onde. Ok, ainda bem. Essas pessoas só sabemos isso. Mas ninguém, no perfil de Sócrates, no perfil de Platão e no perfil de Aristóteles, ninguém pode passar despercebido. Devemos saber um pouco sobre a infância, sobre os pais, onde é que eles estudaram. Não se diz nada. Apenas dizem que eles eram os brilhantes e nasceram em Samos, pronto, ajuda, e ponto final. O que é que eles eram, como é que tiveram a educação, ninguém quer saber. O importante é que eles são os ilustres sábios. E o terceiro argumento é o facto de o período em que se coloca o florescer da filosofia grega, que vai de Tales de Mileto até Aristóteles em 640 a 322, este período em especial, e os gregos naturalmente eram estados, cidades muito conturbadas, estavam sempre em lutas, ora entre si, ora com o inimigo comum que era a Pérsia. E isso é o mesmo que dizer que nos nossos 27 anos de guerra que tivemos aqui, durante aquele período nós produzimos grandes pensadores. É impossível, porque quando há confusão, quando há comoção social, não há tempo para produzir pensamento puro. E os gregos sempre fizeram confusão. E na Grécia também nunca houve democracia, nunca houve Estado nenhum. Grécia nunca foi um Estado como está. E nunca houve democracia. Por quê? Porque na Grécia, pobre, mulher, escravo, não votava. Quem não sabia ler e escrever também não votava. Que tipo de democracia podia ser? Isso é mesmo ao estilo dos gregos. Mas os gregos também demonstraram uma grande incapacidade. Em que sentido? Primeiro, segundo nós lemos no Timeu de Platão, os quemétios encaravam os gregos como criança. Está mesmo lá escrito: vocês gregos são apenas crianças na doutrina secreta. E eles tiveram 500 anos de privação para não entrarem no Kemet. Por quê? Porque temia-se, por eles serem infantis, se eles tivessem acesso aos mistérios, iriam usar mal, e como usaram mesmo mal. Eles mostraram uma incapacidade no sentido de que não conseguiram ser criativos o suficiente. Primeiro, para melhorar o conhecimento que eles adquiriram, roubando, e depois para dar mais um salto. Vocês veem que os gregos pararam mesmo aí. Se a Grécia é o berço da civilização, da ciência e das artes, o que sai da Grécia? Grécia, China até ganha, né? Produz. Onde é que estão os telefones chineses? Pois, né? Os gregos também pecaram no sentido de que a escola dos mistérios egípcios era mantida na base do conservadorismo. Vem um novo professor, ensina uma coisa, não, aquilo estava estabelecido e as pessoas conservavam aquilo. Não haviam novas coisas, vez após vez. Haviam novas aberturas, vez após vez. Mas os gregos também não conseguiram isso. Por quê? Porque basta ver o efeito do que eles transmitiram para a Europa. Na Europa, as divindades egípcias Kemet foram todas corrompidas e trocaram os nomes com nomes míticos da mitologia grega. E o mais importante em torno disso tudo é que os gregos foram os últimos povos no Mediterrâneo a se civilizarem. Os italianos, que hoje constituem Roma, os jônicos, Turquia, aquela zona aí, Mar Egeu, esses foram os primeiros a ter contato com o sistema dos mistérios egípcios. E eles nunca reclamaram, nunca reivindicaram serem autores da filosofia. Mas os gregos chegaram tardiamente e fizeram isso. E depois nós faremos um paralelismo com o momento atual, deixa eu ver. Falo muito mesmo. Com os europeus. Né? Porque assim como os gregos, os europeus também chegaram muito tarde no esclarecimento, na civilização. É simples. Tirando os pensadores do Mediterrâneo, tira os Da Vinci, mas pode também colocá-los, né? Você vai ver que todos os pensadores europeus
filósofos, cientistas, artistas, tudo. Não vais encontrar ninguém que apareça antes de 1550. Não vai ter ninguém antes de 1550. Isaac Newton, Voltaire, Immanuel Kant, Galileu, todo esse pessoal. Ninguém antes de 1500. E mesmo que a gente junte os mediterrâneos e italianos, você não vai encontrar ninguém antes de 1400. Por quê? Porque quando o Alexandre o Grande invade o Egito, avançamos já um pouquinho mais, quando ele invade e destrói aquilo tudo, saqueiam a biblioteca de Alexandria, que era a biblioteca real, eles não conseguiram se manter fiéis nem à filosofia e muito menos à espiritualidade egípcia. E deturparam as coisas. E aparecem duas figuras no caminho da história, que são o imperador Teodósio e o Justiniano. No quarto século, Teodósio manda fechar quer as escolas gregas, que não eram grande coisa assim, quer os sistemas dos mistérios egípcios. Tem que fechar tudo. E quando vem Justiniano, diz até que quem tentar fazer isso terá que ser morto. Baniram totalmente essas coisas. Então, gerou-se 10 séculos de darkness, escuridão intelectual. Não havia conhecimento em parte nenhuma. O decreto de Justiniano sai em 529. E por isso é que tu só tens pensadores na Europa a partir de 1560 para cima. Estão a ver? Foram 1000 anos de trevas. Essa foi a consequência. Agora voltando um pouquinho. O que eram essas artes que libertavam a alma visando o Ser Supremo? Essas artes eram 7. A primeira delas, a segunda e a terceira constituíam o grupo da natureza moral. E eram a gramática, a retórica e a lógica. Essas 3 artes existiam e foram criadas para purgar a irracionalidade do ser humano, para que ele comece, a partir do treinamento, a produzir e a ser a testemunha viva do Logos divino, a capacidade de pensar, de falar, de articular divinamente. Por isso é que, e quando estou a falar de divino, estou a me referir a essa grande consciência espiritual que é o universo. Né? Não é alguém que está lá a apontar pecados, não é propriamente isso, não precisamos ficar preocupados. E por isso é que quando nós analisamos cada aspecto da natureza, desde as aves até as formigas, nós vemos que as coisas todas se encaixam. Por exemplo, os nossos 2 olhos estão no lugar certo, as narinas, a boca, o coração, está tudo no lugar certo, não puder estar fora daí. Então era preciso que o ser humano fosse treinado a reproduzir isso também, quando falasse, quando pensasse e quando raciocinasse. A quarta e a quinta arte faziam parte das ciências transcendentais e da numerologia, ou da numeração, que são a geometria e a aritmética. Estas ciências forneciam a chave para entender não só o ser, mas especialmente os aspectos e os componentes físicos. Como nós somos muito indutivos, então essas ciências ajudavam-nos a descortinar um pouco mais. O universo parece codificado, e aqueles que entendem os códigos com os quais funciona o universo acabam por guiar. A sexta arte era a astronomia. Ela se baseava ou lidava com conhecimentos e distribuição das forças latentes no homem. Muito do que você busca para te instruir já está em ti. Então a astronomia ajudava a ver essas coisas todas. Quando tu lês a palma da mão, os riscos, a forma como fazes o soco, a forma como andas, a forma como estão os teus dentes, os dedos, todas essas coisas dizem coisas. E lá no Kemet, as pessoas eram instruídas para dominar e entender e a usar isso que você já tem. E finalmente a sétima arte era a música. A música estava ligada à harmonia. A música era terapêutica. Sacerdotes quemetios usavam a música para curar doenças. Grande parte da música que nós produzimos hoje a música quemética tinha como propósito ocasionar a harmonia entre o ser humano e essa energia universal, essa consciência, para ver uma harmonia. Porque chegaria a uma altura em que quando tu te depuras muito, cada vez mais, podias ouvir, segundo ele, a música das esferas. O Kemet foi um sistema sem igual. É pena que foi deturpado. E hoje na escola,
Essas 7 artes eram para te edificar, como podem ver o foco. Mas hoje diz assim, a química te destrói, a física te aliena e não sei mais, a filosofia te faz ficar burro e depois vem, agora aprende educação moral e cívica para ficar comportado, ok? Foi assim que nós desenhamos as coisas. Não era necessário você aprender educação moral e cívica, porque as ciências nunca foram concebidas como algo à parte. Eram todas coisas para edificação, para construir e para avançar, para se tornar o creator